Nós estamos dando continuidade ao tema que é da nossa série, que é o Evangelho de Cristo, porque esse é o Evangelho que nós pregamos, né? Esse é o Evangelho que nós anunciamos às pessoas, e dentro do Evangelho de Cristo, daquilo que Jesus falou, daquilo que Jesus ensinou, nós tomamos o Sermão do Monte. Eu creio que o sermão mais importante de Jesus é dentro do Evangelho. E nós vimos na semana passada, no domingo anterior, que os pobres ou humildes de espírito são exatamente aqueles que vão herdar o reino de Deus, vão se tornar súditos do seu reino, porque reconhecem a sua pequenez, a sua dependência de Deus. Aqui não é pobre no sentido econômico, mas é aquela pobreza que nos coloca no nosso devido lugar, né? De necessitados de Deus, de dependentes do Senhor. E porque nenhum altivo, orgulhoso, soberbo, independente, autossuficiente, se curva diante da grandeza de Deus. Não reconhece a Deus como Ele é, né? Quem Ele é. E os que se humilham, então, serão exaltados. Aqueles que chegam humildes diante do Senhor, serão exaltados à posição de filhos de Deus. Né? Que tremenda honra recebe quem realmente se curva diante do Senhor. Também vimos que são bem-aventurados ou felizes os que choram, porque serão consolados. Há muito choro no planeta, mas que tipo de choro é esse que torna a pessoa feliz, bem-aventurada, e também que recebe o consolo de Deus? Então, não é qualquer choro, né? É um choro específico. E a palavra de Deus deixa muito claro que o único choro que realmente pode levar o indivíduo, a pessoa, a se encontrar com Deus, com o Senhor Jesus Cristo, é o choro do arrependimento. Para se chegar a Deus, precisa se arrepender dos seus pecados. E o arrependimento envolve tristeza no coração. Envolve choro, sim, porque o arrependimento é um dom, é um presente que vem de Deus para todo aquele que, sendo pobre de espírito, sendo humilde, reconhecendo a sua carência de Deus, então, quando olha para Deus e olha para si mesmo, enxerga que é pobre, miserável, nu e que está fora da graça de Deus. Então, chora o seu estado de pecado, o seu estado de separação de Deus, reconhecendo o pecado, se arrependendo, confessando, pedindo perdão e então recebe o perdão de Deus, recebe a reconciliação com Deus. É este choro do qual Jesus está falando, ok? Porque choro de sofrimento por perdas, por doenças e coisas desse tipo, nem sempre leva a pessoa a Deus. Muitas vezes está lá chorando, mas está amaldiçoando a Deus,
não é? Jesus, ele iniciou o seu ministério terreno dizendo: o tempo está cumprido, chegou o momento, e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Então, a condição para crer no Evangelho é se arrepender. Primeiro é chorar. Chorar o pecado, chorar a separação que existe entre o pecador e Deus, porque Deus não se relaciona com o homem caído no pecado. Então, em 2 Coríntios 7:9, Paulo escreveu: mas agora me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento. Paulo dá um aperto nos crentes ali em Corinto por causa do pecado, e aí eles ficaram tristes. Mas se essa tristeza não levasse ao arrependimento, de nada adiantaria. Pois vocês foram entristecidos segundo Deus, para que, de nossa parte, não sofressem nenhum dano, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Veja quantos suicídios por causa da tristeza segundo o mundo. Quanta depressão por causa da tristeza segundo o mundo. Mas a tristeza segundo Deus é aquela que nos faz chorar o pecado, nos arrepender, voltar-se para Deus, pedir perdão e retomar a caminhada. Agora, uma caminhada com o Senhor, né? Obedecendo os princípios e os mandamentos dele. Paulo ficou consolado com a vinda de Tito, porque ele trouxe esse relatório ali dos coríntios, né? Que haviam primeiro se voltado a Paulo, porque eles ficaram bravos com Paulo. Depois eles perceberam, né, o erro deles e se voltaram para o apóstolo. E, consequentemente, voltando para o apóstolo, voltaram para o Evangelho, né? Porque o que Paulo estava pregando, ensinando, é o Evangelho de Cristo. E atitudes levianas, superficiais para com o pecado, sempre produzem conversões superficiais. Então, atenção, existe a verdadeira conversão, a profunda conversão em Cristo, e existe uma superficial, que é uma imitação barata, mas que não produz o mesmo resultado. É o crente que se diz crente, mas vive na prática do pecado. Todo aquele que encara o pecado de frente, sente a tristeza de coração que gera o arrependimento. Essa palavra arrepender, no grego, significa exatamente isso. A pessoa está andando no pecado, crescendo no pecado, se aprofundando no pecado. Então, cai em si, como o filho pródigo. Arrepende-se. Espera aí, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Isso não está certo. E aí, pede perdão a Deus, reconhece que está errado e toma outra direção contrária ao pecado. Agora em direção à justiça de Deus. Isso é arrependimento. Exatamente isso que quer dizer. E a tristeza, segundo Deus, é compreender que quando nós pecamos,
quebramos os mandamentos de Deus e pecamos contra Deus. Em primeiro lugar, pecamos contra Deus, porque Ele é quem instituiu a constituição do reino dele, do seu reino. Então, princípios, mandamentos, verdades são de Deus. Quando nós transgredimos, nós pecamos primeiramente contra Deus. Temos um exemplo, Davi. Ele pecou contra Deus, você pode ler depois, 2 Samuel capítulo 11. Mas se arrependeu em profundo pranto. E no Salmo 51:4 lemos: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Então, o choro do arrependimento é uma dor profunda por haver ferido a santidade de Deus. E esse choro e dor nos faz abandonar o pecado e voltar para Deus, clamando pelo seu perdão e retornando à comunhão, ao relacionamento com Ele. O verdadeiro arrependimento, então, inclui confissão de pecado a Deus, abandono do pecado e conversão a Deus. Não adianta estar lá, arrepender-se, mas não fazer nada. Não tomar outra direção contrária ao pecado. E tem que se aproximar de Deus. Isaías 55:7 diz que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, convergir, atrair, voltar-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Glória a Deus, aleluias. Quantas vezes nós pisamos na bola, não é mesmo? Mas Deus é rico em perdoar. Então, voltar-se para Deus é fundamental. E agora tem uma coisa, o arrependimento é dom de Deus. O que é dom? Presente, favor de Deus. Então, eu e você não temos esse dom naturalmente em nós. Nós não podemos nos arrepender por nós mesmos. Nós precisamos realmente ser pobres de espírito, humildes, reconhecer a nossa pequenez, a nossa fragilidade, o nosso erro e pedir, clamar a Deus que nos dê o arrependimento. Essa é a nossa parte, pedir a Ele. E Ele vai, com certeza, nos conceder este dom. Amém? Porque está na vontade dEle, estamos orando no centro da vontade dEle. Deus, Ele usa alguns meios para nos levar ao arrependimento. Uma maneira é a pregação da palavra, o ensino da palavra, a meditação na palavra de Deus. O mover do Espírito Santo na adoração também nos leva tão perto de Deus, tão próximos de Deus, na sala do trono, que é impossível você se chegar a um Deus santo e não perceber a sua fraqueza, e não perceber o seu pecado, a sua transgressão. Então, o que a adoração faz? Ela nos quebranta, a gente não consegue chegar lá, né, como se tivesse tudo ok. Não, você chega se arrependendo, você reconhece, você pede perdão. Senhor, é isso mesmo, eu tenho essa fraqueza, eu pisei na bola, me ajuda, ó Deus.
Eu quero estar na tua presença em total liberdade. Mas eu preciso me arrepender, preciso confessar o meu pecado e receber o perdão de Deus. E então o relacionamento está restaurado. Amém? Porque há um lugar, né, de intimidade e liberdade na presença do Senhor. E Deus planejou para nós a vitória sobre Satanás, sobre o pecado, sobre o inferno, sobre o mundo, sobre a carne, que é o inimigo dentro de nós mesmos. Então, tem que haver, sim, um lugar de arrependimento para que a nossa comunhão com o Senhor não seja quebrada. Quem pode viver sem Ele, né? Ninguém. E nós precisamos orar como o salmista, lá no Salmo 139, 23, 24, dizendo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Você pensa que você enxerga todos os seus defeitos? Não. Não enxerga. Você dá suas pisadas de bola e muitas vezes nem sequer se dá conta disso. Se não fosse o Espírito Santo falando: ei, peraí, olha o que você fez, olha o que você falou, olha a sua atitude, nós não daríamos conta dos nossos próprios erros, porque a nossa tendência é sempre passar a mão por cima e apontar o dedo para o outro, certo? Certo que acontece, mas não é certo, ok? Não nesse sentido, né? Então, nós precisamos sim da ajuda do Espírito Santo para fazer essa própria sondagem em nosso próprio coração, né? Porque nós somos tendentes a sempre amenizar para o nosso lado, né? E pergunte-se a si mesmo: o que me leva a agir dessa maneira? Por que eu fiz isso? O que me levou a isso? Peça ajuda ao Espírito Santo para vencer suas fragilidades, né? As fragilidades da sua personalidade, que ainda está em restauração, então é passível às quedas, né? Vamos ver a próxima bem-aventurança, Mateus 5,5. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Herdar a terra é promessa para os mansos. E isso é totalmente oposto à atitude dos conquistadores, né? Cruéis, que usam a força, a violência, o engano para tomar territórios, que é o que nós estamos vendo, as guerras aí, né? Essa coisa toda. O crente da nova aliança é um novo tipo de ser humano que está na terra. É diferente, é distinto. Sabe por quê? Porque ele está num reino que é espiritual. E esse reino tem uma constituição. E quem escreveu essa constituição foi o próprio Espírito Santo, usando seres humanos que se deixaram, né, ser usados por ele. Mas você quer saber a maior autoridade na Bíblia que falou, e o que ele falou foi escrito? Foi Jesus. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo. E quem pregou o Sermão do Monte? Quem foi? Jesus. Por isso nós estamos olhando para o que o Senhor, Ele mesmo ensinou, Ele mesmo falou, ok? Então, nós temos que olhar para Jesus, né? Ele nos comprou por alto preço, nós fomos atraídos pelo Evangelho de Cristo, entramos pela fé no reino de Deus, e agora, como cidadãos do reino de Deus, nós temos uma constituinte.
e temos que viver de acordo com ela. E de acordo com ela, nós precisamos desenvolver no nosso caráter a mansidão, que é um dos aspectos do fruto do Espírito Santo, ok? E então, Jesus disse, Mateus 11, 28 a 30, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando nós lemos, sobre tudo o que aconteceu com Jesus e o que foi registrado, porque muita coisa nem foi, Jesus sofreu perseguições, escárnio, sarcasmo, menosprezo, traição, enfim, sofreu martírio, literal. Mas Jesus não revidou da mesma forma. Em primeiro lugar, então vamos ver o que é mansidão. Em primeiro lugar, não se trata de uma qualidade natural do ser humano. Você não nasce manso, tá? Você se torna manso depois que você vem a Cristo. E aí você está naquele processo de transformação, que acontece através da palavra e do Espírito Santo, ok? E aí, então, você vai crescendo de um nível a outro nível, a outro nível. Se escorrega aqui para baixo, tem que subir um degrau, outro degrau e outro degrau, ok? Então, nós precisamos crescer nessa marca de caráter. Agora, saiba que mansidão não é debilidade, não é fraqueza, tá? Não é você, deixa para lá, não quero entrar nessa confusão, os que se abstêm, de entrar em conflito, não é nada disso não, tá? Nós vamos ver que a mansidão realmente é você entregar todos os seus direitos a Deus. O direito de vingança. Porque quando você é perseguido, maltratado, agredido, difamado, caluniado, traído, o que você tem vontade de fazer? Na carne? Revidar, dar o troco, se vingar. É claro, irmãos, é a nossa natureza humana, terrena, caída. Mas, olhando para o Senhor Jesus, Ele não revidou na mesma moeda. E assim como Ele não revidou, nós também não devemos revidar, dar o troco, É isso, ser manso. Você pode até se irar, sim, com aquilo que estão fazendo contra você. Mas você grita logo, Espírito Santo, me segura, me ajuda a não reagir, na mesma dimensão, da mesma forma. Então, não é ser fraco, não é ser débil, não. É só não reagir e não dar o troco na mesma moeda, ok? E Romanos 12, 19 diz, meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Entrega para Deus, Senhor,
estão fazendo isso, ó Deus. O Senhor está vendo, eu também estou vendo. Está doendo, está machucando, mas eu entrego nas tuas mãos. Ok? Não foi o que Jesus fez na cruz? Seus algozes estavam ali, né? Debochando dele, causando dor física terrível, emocional. No entanto, ele orou ao Pai para que os perdoasse. Assim como ele também liberou o perdão a eles. Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, também foi martirizado. E diante dos seus algozes, ele também liberou o perdão e pediu a Deus que não levasse em conta o pecado deles. Que capacitação, né? Mas isso quem concede é o Espírito Santo, tá? Ele é o nosso ajudador. E diz que o manso vai herdar a terra. Há uma forma que nós já herdamos a terra aqui no presente, que é o fato de nós estarmos aqui nesse corpo terreno ainda, né? Que é próprio para viver na terra, mas com um espírito recriado, com uma alma em transformação, uma personalidade em transformação, nós podemos entrar na sala do trono. Nós podemos ter comunhão com o Pai. Nós podemos ter comunhão com Jesus. O Espírito Santo fala conosco. Nós ouvimos a sua voz. Nós percebemos o seu agir, a sua presença. Isso é uma tremenda herança, é uma tremenda capacitação que nós temos já em vida terrena. Perceber a presença do Senhor conosco. Agora, lá na glória, quando nós voltarmos para a nossa pátria celestial, nós vamos ver Deus face a face. Aleluia. Glória a Deus por isso. Amém? Sem os limites dessa carne, né? Tito 3:2 diz que não difamem ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda cortesia para com todos. Então, os mansos, eles são felizes a despeito da circunstância, que pode ser de perseguição, ok? De traição, de calúnia, de difamação, essas coisas todas aí que o diabo gosta de fazer e usa pessoas, né, para fazer isso contra nós. Então, um conselho aqui: minimize os defeitos das pessoas e valorize as qualidades. Só assim a gente consegue conviver uns com os outros, né? Porque quem aqui não tem defeito? Mas todos nós temos virtudes. Aleluias. Glória a Deus, né? A próxima bem-aventurança está em Mateus 5:6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Fome e sede de justiça. Então, retidão e justiça devem ser marcas do caráter do crente da nova aliança. E essa fome, essa sede pela justiça de Deus nos traz felicidade, nos traz, né, essa alegria. Agora, veja, né, que Deus sacia quem busca com intensidade, com determinação, com propósito, porque o nosso Deus é justo. Justiça faz parte do caráter de Deus. E se somos filhos de Deus, então justiça também deve fazer parte do nosso caráter. Amém? E foi a justificação que nós recebemos em Cristo Jesus que nos reconciliou com o Pai. Porque
o homem no pecado, Deus santo, justo, não há como haver relacionamento. Então, somente por meio do sacrifício substituto e ressurreição do Senhor Jesus Cristo é que Deus nos colocou, imputou essa justiça em nosso espírito, que foi recriado. Então, a justiça de Deus está em nosso espírito recriado. Senão, você não podia nem orar, nem adorar. Não poderia chegar na presença de Deus Pai. Mas quando Ele olha para mim e olha para você, Ele nos vê através do sacrifício de Jesus, que nos tornou justos diante dele. É por isso que o véu foi rasgado de alto a baixo e nós podemos adentrar a sala do trono. Aleluias. Glória a Deus por isso, né? Vamos viver a eternidade toda agradecendo a Deus por nos ter dado, né, esse perdão, essa reconciliação, essa regeneração do nosso espírito. E glória a Deus que o ajudador foi enviado pelo Pai e por Jesus para habitar em mim e em você. Para quê? Para nos transformar à imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo no caráter, na personalidade. Porque a obra em nosso espírito foi completa, mas a nossa personalidade, ela está sendo restaurada. E aí, o papel do Espírito Santo e da palavra de Deus, ok? Né? Para que isso se concretize realmente. Vamos para a quinta bem-aventurança ou felicidade, no versículo 7 de Mateus 5. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, misericórdia é outra marca do caráter do crente da nova aliança. Deus é misericordioso, Jesus é misericordioso, e nós temos que ser misericordiosos, amém? Tem gente que já ouvi, eu não tenho esse dom da misericórdia. Isso não é dom, isso é marca de caráter, entendeu? Isso é marca do caráter do cristão. O cristão tem que ser misericordioso. E a misericórdia, então, aponta para a compaixão, né? Que é esse desejo de aliviar o sofrimento da outra pessoa. Se compadece, né? E a ilustração que nós temos é da parábola do bom samaritano, que diz que certo homem ia de Jerusalém para Jericó, quando foi assaltado, espancado e deixado quase morto. Um sacerdote, um religioso, ao vê-lo, né, naquele estado, em vez de ir até ele, mudou de direção. Foi para o outro lado. E passou também um levita, que também passou para o outro lado. Mas passou um samaritano, aquele que era, né, desprezado pelos judeus. E quando ele viu o homem caído, teve piedade dele. Aproximou-se, em vez de se afastar, aproximou-se, tratou das suas feridas, colocou-o no seu animal, o levou à hospedaria, pagou o hospedeiro, pediu para cuidar dele, e quando ele retornasse, ele então pagaria qualquer outra despesa que houvesse.
Um dia, Deus olhou aqui para a terra dos homens, para a humanidade, e se compadeceu da nossa situação de orfandade e sofrimento por causa do pecado. Porque o pecado nos afasta de Deus. E ele decidiu enviar seu filho para a terra dos homens, a fim de fazer expiação, a fim de pagar o preço pelo pecado de toda a humanidade. E foi para isto que Jesus veio em sua primeira vinda, para reconciliar o ser humano com Deus. E nós vemos que ele fez isso por amor, ele fez isso por misericórdia, ele fez isso porque se compadeceu de nós, né? Pelo nosso sofrimento. E nós sabemos que a natureza humana, ela não é misericordiosa naturalmente, né? Então essa é uma outra marca que também somente o Espírito Santo pode nos ajudar, né? Pode nos capacitar. Pergunto, você passou pela experiência de ser desprezado, agredido, injustiçado, e ainda assim você liberou perdão aos seus infratores? Não é o que nós vivenciamos ao longo da nossa vida cristã, né? Isso acontece. O Espírito Santo nos dá a graça para perdoar. Agora, você pode exercer misericórdia de muitas formas, tá? Você pode, por exemplo, servir numa entidade beneficente. Aqui na Winner, nós temos uma entidade beneficente que toda quinta-feira entrega leite para famílias carentes, tanto de idosos como de mães. E temos aí 2 raríssimos irmãos, apenas 2, que ajudam nesse ministério. O irmão Adão e o irmão Nivaldo. Toda quinta-feira, eles chegam aqui bem cedo, porque o leite não tem hora para chegar. Caminhão pode chegar às 6, 6h30, 7, 7h30, 8h30, 9 horas, pode chegar até o meio-dia. Então, é claro que somente pessoas que não batem cartão, né, para poder atuar nessa área. E aí, eles procedem à entrega, né, do leite para essas pessoas. Quando nós temos alimento, doamos também. Roupas, doamos também. Tudo que a gente pode doar, a gente traz aqui para a igreja e é repassado para essas famílias carentes, ok? Eu lidero esse trabalho há mais de 20 anos, tá? Desde 2001. Já tive vontade de desistir, sim, por falta de ajuda. Antes, o nosso trabalho era maior ainda, porque nós estávamos em Jundiapeba, Santos Dumont, como é que chama aquele lugar em César? Vila Natal, já entregamos lá na casa da Selma, lá em frente. Sempre na rua, viu, gente? Na rua, literalmente na rua. Sol, chuva, vento, frio, na rua. Hoje nós estamos confortavelmente aqui, usando as dependências ali da igreja, do hall, né? Mas íamos a vários bairros fazendo esse trabalho. E nós tínhamos 2 entidades. Aí uma eu cessei, a Irmão, e fiquei só com a que nós estamos hoje, ok? Mas é um trabalho que a gente faz pelo Senhor. Você também pode fazer isso, você pode visitar asilos,
Você pode visitar orfanatos. Pode desenvolver trabalho com crianças, com jovens, com alcoólatras, com drogados, enfim, há tantas áreas, né? E no nosso município, há muitas entidades trabalhando nesses segmentos. E você pode se engajar num deles. Aí você estará realmente desenvolvendo essa marca da misericórdia. Mas a maior demonstração da misericórdia é você evangelizar. Por quê? Você não se compadece de um perdido que está indo para o inferno? Que pode ser seu pai, sua mãe, seu filho, né? Um parente, um vizinho, um amigo, está indo para o inferno e você sabe disso. Você não evangeliza, é falta de misericórdia. Você fica, ai, mas a pessoa não vai gostar. Ai, mas a pessoa não... Você entendeu? E quando ela estiver no inferno, o que ela vai falar de você? É melhor você, né? Talvez receber um não redondo na cara, mas você vai falar com educação, você vai falar com amor. Você não vai invadir a vida da pessoa. Mas a única coisa que traz um benefício para a eternidade é salvação. O leite que nós entregamos, depois que o leite acaba, eles precisam de mais leite. Isso não leva à eternidade com o Senhor. Isso é apenas uma demonstração de amor. Mas a maior demonstração de amor é levar alguém para Jesus. E assim, levar essa pessoa para uma eternidade com o Senhor. É claro que nem todas as pessoas vão ouvir de bom grado o Evangelho. Mas onde o Espírito Santo não pode entrar, você também não. Mas você pode orar. Nenhuma pessoa pode te impedir de orar por ela. Não é verdade? No oculto, lá no seu quarto, nos seus pensamentos, você pode orar o tempo todo por quem você quiser. Amém? Graças a Deus por isso, né? Vamos olhar para a sexta bem-aventurança, Mateus 5:8. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Aqui temos mais uma marca do caráter do crente da nova aliança. Ser limpo de coração leva a ver Deus. E como nós somos limpos de coração? A limpeza foi feita na recriação do nosso espírito, quando nós cremos em Jesus e recebemos a salvação. O nosso espírito é recriado, é limpo. O pecado que estava ali é arrancado. No nosso espírito não tem sujeira do pecado, não tem, porque o pecado foi removido. E a justiça de Deus foi introjetada em nosso espírito. Em nosso espírito nós somos justos, nós somos santos, nós fomos reconciliados com Deus, nós fomos adotados como filhos de Deus. E sabe quem é você realmente? É o seu espírito. É o seu ser espiritual. Esse seu corpo físico aí, ó, é pó e vai voltar ao pó. Ele não vai entrar no céu, tá? No céu você vai ter um corpo glorificado. Mas esse aí não entra. É pó e volta ao pó. O verdadeiro ser está aí dentro de você. Esse é o seu ser real, santo, puro, justo. Agora, existe uma coisinha aí dentro de você que se chama alma. E essa não foi recriada. Então, ela está sendo transformada. Mas você não está nisso sozinho. O Espírito Santo é quem está fazendo essa obra.
você se expõe a Ele, você se expõe à palavra de Deus, e isso está transformando o seu caráter, para que espírito e alma estejam em harmonia, um não seja contra o outro. Você entende isso? Limpeza de coração. Então, primeiro vem a limpeza do nosso espírito, depois vem a limpeza da nossa alma, que é um processo. Hebreus 12:14 declara: busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Primeiro, o espírito tem que ser santo, que esse é o ser real, é ele que vê, é ele que toca, é ele que recebe, é onde o Espírito Santo tem total liberdade para falar, para influenciar o nosso espírito. Por isso Paulo diz: andem no Espírito, porque assim vocês não vão satisfazer a vontade da carne. Você precisa conhecer o seu espírito. Você já ouviu o seu espírito? Você já ouviu a direção que o seu espírito te dá? Você já ouviu o teu espírito falando para você o que você deve fazer? O teu espírito se entristecendo porque a sua alma está indo para o pecado? Você tem que aprender a distinguir espírito de alma. O nosso espírito fala. Gente, o negócio é tão profundo que eu não vou entrar nisso. O Espírito Santo é espírito e fala conosco. E está dentro de nós. O meu espírito recriado, o teu espírito recriado, está dentro de você e fala com você. E a tua alma berra, grita. Você tem que distinguir essas vozes, ok? É no silêncio, na calma, ali, meditando, é que você vai conseguir fazer isso, ok? Em 1 de João 3, 2 e 3, amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E todo que tem essa esperança nele, purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Nesse corpo terreno, nós estamos ainda limitados, mas um dia deixaremos esse corpo terreno para trás, e aí então estaremos face a face com o Senhor, quando Ele se manifestar. Quando Jesus vai se manifestar para a igreja? Que vem aí em seguida, que está perto de nós? Arrebatamento da igreja. Você vai direto para o face a face. O corpo vai ficar para trás. E aí você vai vê-lo como Ele é, de fato. Sem o limite da carne. Já pensou, irmãos? Que coisa tremenda, que coisa linda. É isso que nos aguarda. Aleluias. Por isso nós temos que orar como salmista, né? Salmo 51, 10. Como Davi orou. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Renova dentro de mim um espírito estável e inabalável. O meu espírito estável e inabalável. A minha alma pode se abalar, a minha alma pode se escandalizar, a minha alma pode sofrer, a minha alma chora. Mas o meu espírito estável, inabalável. É nessa hora que o espírito tem que estar no controle. Amém?
A sétima bem-aventurança, Mateus 5:9, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Outra marca do crente da nova aliança, ser um pacificador. Vocês podem imaginar os primeiros ouvintes de Jesus, os que estavam ali enquanto Jesus estava pregando esse sermão? Eles estavam debaixo do jugo do Império Romano, perseguidos. E Jesus fala, vocês precisam ser pacificadores. Que tudo que eles queriam era uma guerra contra Roma. Jesus encabeçando uma guerra contra Roma, com todos os exércitos do céu guerreando. Não haveria a mínima chance para o Império Romano. E aí Israel, cabeça das nações na terra. O líder dos líderes, o maior de todos, governando Israel. Esse era o sonho deles. Jesus não veio assim. Jesus veio humilde, pobre, lá na Galileia. Porque o reino que ele traz não era um reino físico, mas um reino espiritual aqui dentro do coração. Queridos, se não muda aqui dentro, não muda fora. Se não muda por dentro, não muda fora. Tem que mudar aqui dentro. E esse é o reino espiritual que nós, como igreja, estamos inseridos. O reino dentro. O reino com a sua constituição em nosso caráter. Quando Israel chegar a hora deles terem um reino físico, a igreja estará reinando com Jesus. Entende? A igreja estará reinando com Jesus no reino milenar. Hã? Ah, bode não entra, só ovelha entra nesse reino, ok? Só os que são dele, né? Por isso vai haver um julgamento, né? Jesus vai julgar as nações. Antes de começar o reino milenar, vai haver uma separação. Entendeu? Joio do trigo, né? E tudo mais, bode de ovelha. E aí Jesus vai literalmente reinar a partir de Jerusalém. Mas esse reino ainda não chegou. E o que Deus quer é que nós recebamos, adotemos a constituição do reino espiritual, que fala de marcas do caráter, né? Nós olhamos para o mundo, o que nós vemos, irmãos? Guerras, guerras, guerras. Só no século passado, 2 guerras mundiais. Num século, 2 mundiais. E no século 21 é um pipocar de guerras. Agora, por que o mundo está assim? Por que as nações estão desse jeito? Por causa do pecado. O pecado afasta o ser humano de Deus, afasta o ser humano da constituição de Deus, e aí fica livre, entregue ao outro reino. São 2 reinos, são totalmente opostos, o reino de Deus e o reino de Satanás. Se não está no de Deus, está no outro. Não tem uma coluna do meio. Não tem lugar para isentão.
Ou você vai para o reino de Deus, ou você fica onde você já está, que é o reino de Satanás. O pecado afasta de Deus, o pecado afasta, né, da constituição do reino de Deus. E aí o homem fica entregue a si mesmo, entregue ao diabo, o que é pior, né? E o pacificador, então, ele tem que trazer a paz entre pessoas, entre grupos, entre nações. Agora, lamentável quando dentro da própria igreja há divisão, há conflito, há facção. Isso é do diabo, isso não é de Deus, né? Nós temos que estabelecer paz. A oitava bem-aventurança, Mateus 5,10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, Jesus já disse, olha, você é feliz porque você vai ser perseguido. Parece uma coisa contraditória, né? Sabe por quê? Você vem para Jesus, você se torna uma pessoa distinta, diferente no planeta Terra. E essa pessoa que vem para Jesus vai viver segundo a constituição do reino de Deus e se torna inimiga do outro lado. O outro lado não nos aceita. Não vai haver conciliação, não tem como. O diabo jamais vai nos aplaudir. Os demônios jamais vão nos deixar em paz. E eles usam pessoas, tá? E às vezes, pessoas do próprio meio. Quem perseguiu, matou Jesus? Foram os romanos? Não, foram os religiosos. Escribas, fariseus, saduceus, mestres da lei, foram eles que instigaram para que os romanos matassem no lugar deles. Na história da igreja cristã, os puritanos também perseguiram os quakers. Então, é crente contra crente, é uma coisa estranha, né? Esquisita. E Jesus disse lá em João 15, 18 a 20, se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que é seu. Mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu dele os escolhi. E por isso o mundo odeia vocês. Lembrem-se da palavra que eu disse a vocês. O servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. E Paulo, escrevendo a Timóteo, disse, 2 Timóteo 3,12, na verdade, todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Isso acontece. Não tem como evitar. Não tem. Vai ser perseguido. Porque você incomoda aqueles que querem viver na prática do pecado. Eles se sentem incomodados. Por onde nós formos, a luz que está em nós incomoda aquele que está em trevas. Das duas, uma, ou a pessoa se quebranta, se humilha e vem para o Senhor, ou ela se levanta contra. Enfim, aconteceu com Jesus, acontece conosco também. A nona e última bem-aventurança, Mateus 5, 11, 12, que é uma extensão da anterior. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vocês.
Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então, como já dissemos, o cristão é diferente. Por ser diferente, suscita a ira, né, daqueles que não são. E o cristão transformado pelo Espírito Santo, então, ele vai lidar com isso de uma outra forma. Não vai revidar, não vai se vingar, vai entregar a Deus a sua causa e deixar que Deus julgue a situação e aqueles que estão te prejudicando. Prega nas mãos do Senhor. Não é assim que Deus faz com Israel? As nações que se levantam contra Israel são abatidas. Deus entra naquela situação com seus exércitos celestiais. Então, Deus é por nós. Quem será contra nós? Não é verdade? Entregamos ao Senhor as nossas causas. Entregamos ao Senhor. E Ele nos preserva, Ele nos defende. Se o lado de lá nos humilha, Deus nos exalta. Enfim, deixa nas mãos dEle, né? E a promessa é que realmente a recompensa está no céu. Às vezes nós não vemos aqui, né? Quantos mártires morreram e foram embora. Mas nós temos que entender uma coisa, mesmo que esse corpo tombe, nosso espírito não é atingido. A nossa alma não é atingida porque são imortais. Então, o corpo do mártir tomba, mas seu espírito e alma adentram a glória celestial para receber a sua recompensa. Aleluias! Então, não vamos temer o inimigo, né? O que ele pode fazer contra nós. Nós e o Senhor somos maioria. Maior é o que está dentro de nós do que aquele que está no mundo. Amém? Vamos ficar em pé. Você aprendeu com o Sermão do Monte? Você entendeu o que Jesus estava ensinando para nós? Somos diferentes. Somos um outro tipo de pessoas aqui na terra, distinta. Somos filhos de Deus. De Deus significa da natureza de Deus, do tipo que é Deus, da qualidade de vida que Deus tem. E isso está em nosso espírito recriado. E o nosso Espírito e o Espírito Santo estão trabalhando a nossa alma para que ela também se alinhe com a mesma santidade que está em nosso espírito. Amém? Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. E hoje um tempo tão privilegiado que nós temos a Bíblia impressa. Nós podemos ter quantas Bíblias nós quisermos, Senhor. Ó Deus, graças te damos, porque nós temos na nossa própria língua. Podemos ler, podemos estudar, podemos meditar, interiorizar e praticar a palavra com a ajuda do Espírito Santo. Graças te damos, ó Deus, pela presença do Espírito Santo em nós, para ser o nosso ajudador, o nosso fortalecedor. Ó Deus, aquela voz que fala conosco, que nos avisa contra o pecado. Pai,
que nós sejamos mais sensíveis à voz do Espírito, que nós possamos também discernir o que o nosso próprio Espírito recriado está falando conosco. Ó Deus, para andarmos, Senhor, como filhos teus aqui na terra, vivendo, praticando, ó Deus, a tua palavra, trazendo as marcas de Cristo em nosso caráter. Ó Deus, sabemos que não é na nossa própria força, mas é quando nós nos rendemos, quando nós nos humilhamos diante do Senhor, quando nós temos fome e sede de justiça e buscamos, ó Deus, a tua pureza, a tua santidade. O Senhor vai introduzindo em nós essa santidade, essa pureza, essa justiça que vem do Senhor. E nós te agradecemos, ó Deus, pelos testes que nós atravessamos aqui nesta existência terrena, para trabalhar mansidão, para trabalhar, ó Deus, a nossa retidão, a nossa justiça. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que você tenha uma semana aí, em que esta palavra você possa remoê-la, tá? Medite no Sermão do Monte, medite, tome tempo ali, sozinho, com o Espírito Santo, falando com você. Deixe essa palavra crescer dentro de você, crescer até que ela realmente se projete através da sua personalidade. Tudo que você pensar, tudo que você sentir, tudo que você falar, tudo que você fizer nessa semana. Amém? Com a graça de Deus, porque vocês são abençoados do Senhor. Vocês são filhos de Deus. E o que o Senhor tem para vocês é tremendo. Aleluia! Glória a Deus!